A Bíblia hoje, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22, e eu queria convidar a igreja para ler inicialmente apenas o versículo 2, embora nós vamos voltar ao texto. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ler esse texto todo, amém? Então, Gênesis capítulo 22, versículo 2. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: acrescentou Deus: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar essa palavra no nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, que eles sejam iluminados e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, eu queria hoje meditar um pouco a respeito desse texto bastante conhecido da palavra, mas nós gostaríamos de convidá-los para juntos meditarmos neste episódio bíblico, que sem dúvida se trata da maior prova de fé pela qual um ser humano pode passar: a entrega de um filho em sacrifício. O patriarca Abraão é chamado de pai da fé. E essa, sem dúvida, foi uma das experiências mais dramáticas que esse homem de Deus experimentou. Então, com esse homem de Deus, nós aprendemos que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas revelações de Deus. Tem um certo pensador cristão que, para variar, eu não lembro o nome, e ele disse algo muito interessante. Ele disse: só teremos tudo de Deus quando Deus for tudo que temos. Amém. Olha que coisa tremenda. O texto aponta, em primeiro lugar, para o grande, único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor de nós. Na verdade, Isaque é um tipo de Cristo. Contudo, hoje eu gostaria de fazer uma outra aplicação para a qual o texto também aponta, que é a entrega daquilo que nos é caro, único e imprescindível. E para tal eu peço licença ao Espírito Santo de Deus, que o Santo Espírito ele fale ao nosso coração, ele ministra o nosso próprio espírito. Nunca foi tão necessário, enquanto povo de Deus, nós praticarmos o desapego. E nós precisamos aprender isso com o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que ele há de falar no nosso coração de uma forma especial no dia de hoje. Abraão esperou toda a vida por uma promessa. E quando ela finalmente chega, o Senhor requer o objeto dessa promessa, que é o seu filho Isaque, filho da promessa, filho da aliança. Embora Abraão tivesse outro filho, mas foi um filho gerado fora da promessa, fora da aliança de Deus. E é inevitável aqui uma pergunta: por que, Senhor, o Senhor está requerendo aqui Isaque do velho e sofrido Abraão?
A resposta a essa pergunta é também a ideia principal, a ideia central desse texto, porque um dos estágios da escola da fé é a entrega absoluta, tanto de nós mesmos, quanto das nossas vidas, família, bens, e tudo aquilo que nos é caro, que nós reputamos como imprescindível. E eu queria que você hoje deixasse que o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração de uma maneira especial. Foi assim com Abraão, é assim com cada um de nós. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela está cheia de tesouros escondidos, como diz a missionária de Mel Williams. Ela tem inclusive um livro chamado Tesouros Escondidos, que fala de uma forma muito linda, ela tem uma escrita muito linda, e fala a respeito desses tesouros. E à medida que nós caminhamos nessa estrada cheia de tesouros escondidos, nós vamos descobrindo esses tesouros que, apesar de estarem lá o tempo todo, só os percebemos quando nossa visão espiritual vai dia a dia se tornando amadurecida, à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós deixamos que o próprio Espírito ministre ao nosso coração aquilo que precisamos e devemos aprender. E essa visão espiritual, ela é semelhante à visão física. Note que quando nós somos bebês, temos uma visão turva, difusa, mas à medida que vamos amadurecendo, passamos a enxergar nitidamente. E uma das grandes revelações de Deus para seus filhos não é apenas com relação aos ídolos de pedra e cal, e eu queria chamar a atenção disso de uma forma muito incisiva na tarde de hoje. Aqueles ídolos de madeira, de metal, de gesso, que muitos têm entronizado em oratórios exteriores. Mas eu queria chamar a atenção para os verdadeiros ídolos que são entronizados em oratórios secretos, no mais profundo dos nossos corações. E esses ídolos entronizados no coração são ídolos disfarçados. Muitas vezes estão ali e nós os maquiamos com aquela vestimenta de zelo. Mas eu queria chamar a sua atenção de um modo muito especial para o fato de que o Senhor, Ele é aquele que enxerga mentes e corações. E a gente tem insistido muito nesse lugar que o Senhor não está muito preocupado com as nossas exterioridades piedosas. O Senhor está preocupado e olha e enxerga aquilo que está guardado no mais profundo dos nossos corações. Muitos, ao se converterem, têm quebrado e queimado os seus oratórios exteriores. Mas e quanto aos ídolos dos corações? Que às vezes são familiares, pessoas pelas quais nós temos muito apreço. E nós não estamos falando aqui que você deve desprezar seus entes queridos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do destronar, do tirar do trono secreto, daquele oratório que está lá dentro do nosso coração, aqueles que nós temos colocado no lugar do Senhor. Então, Deus deseja nos libertar, mas para isso é preciso reconhecer os ídolos e entregá-los no altar do sacrifício. Que tal listá-los hoje? Que tal, ao sair daqui, nós, de uma maneira muito honesta, muito sincera, nós nos colocarmos diante de Deus: Senhor, quem são os meus ídolos? Quem são aqueles que eu tenho colocado num patamar tão alto, que eu tenho tirado o Senhor e colocado essa pessoa, essa situação, enfim. Então, que tal hoje nós fazermos essa faxina santa nos nossos corações? Esses ídolos tirados, eles vão para o altar do sacrifício, enquanto o Senhor deve ser entronizado no altar da adoração. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? O Senhor é Deus zeloso, é Deus ciumento.
Abraão experimentou essa libertação e nos dá aqui 4 instruções para passarmos por ela também e nos sentirmos livres. Primeira instrução: Deus nos confronta com os nossos ídolos e requer aquilo que nos é mais caro. Você está disposto a entregar ao Senhor aquilo que lhe é mais caro? Versículos 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Amém. Quando Abraão ainda estava em Ur da Caldeia, ele foi tirado de um contexto de idolatria. O Senhor o tirou de lá e se revelou a ele como Deus vivo, único e verdadeiro. O Senhor é aquele que conhece, como eu disse, e sonda mentes e corações, por isso Ele sabe quais são os nossos ídolos. Abraão, certamente, àquela altura da vida dele com Deus, já não possuía mais ídolos de pedra e cal, mas em seu lugar entronizou outro ídolo, e dessa vez era o seu próprio filho Isaque. E eu vou ler outra vez o texto do versículo 2: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus requereu de Abraão não aquilo que ele amava superficialmente. Deus requereu de Abraão algo único, imprescindível, preciosíssimo: seu próprio filho. O ídolo de Abraão tinha nome: Isaque. Qual é o nome do seu ídolo? O destronar dos nossos ídolos é uma grande prova exigida por Deus para que o nosso coração fique livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Em Ezequiel, capítulo 14, versículos 4 e 6, diz o seguinte: preste atenção aqui. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus olhos dentro do seu coração e tentar um tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Tem texto na palavra que a gente estremece da cabeça aos pés. A segunda instrução que aprendemos aqui com o velho e sábio Abraão está nos versículos 3 a 5. Quando Deus requer de nós o que nos é caro, devemos nos concentrar nas promessas e não nas possíveis explicações. Eu queria falar sobre isso um pouco. Para que eu me concentre nas promessas de Deus, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso compreendê-las, eu preciso meditar nelas, elas precisam ser alvo das nossas meditações todos os dias. Hoje a gente está vivendo uma época em que as pessoas invariavelmente não gostam de estudar a palavra de Deus. Poucos são aqueles que olham para a palavra sem retalhá-la, leem de uma forma responsiva, leem de uma forma meditativa, tentando buscar ali as direções vivas de Deus e a instrução para o alimento espiritual. Abraão conhecia as promessas de Deus, e por conhecer essas promessas, ele não procura nenhuma explicação para a história. O texto diz assim, versículos 3 a 5: levantou-se, pois, Abraão de madrugada
E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Amém. Ele não pede explicação ao Senhor. Ele não faz especulações acerca daquela ordem recebida. Ele simplesmente se levanta e vai obedecer. E o mais interessante é a afirmação a respeito daquilo que aconteceria ali. O autor de Hebreus, ele diz uma coisa muito interessante. Escuta só, versículos de 17 a 19. Ele diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia! Glória a Deus. Firmeza na fé, convicção profunda nas promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa, quem fez a promessa é fiel para cumpri-la, é fiel para fazer aquilo que Ele havia prometido. Então, quando nós olhamos para cá, quando somos provados, a nossa primeira reação com a nossa fé capenga, com a nossa fé muitas vezes tão pequena, menor, consegue ser menor do que um grão de mostarda, nós perguntamos: por que eu, Senhor? Com Abraão foi diferente. Ele ouviu a ordem e se apressou em obedecê-la. E aprendemos aqui que Deus não exige de nós algo que não nos custe nada. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Nós temos visto no meio do povo de Deus muitos talentos, muitos dons dados por Deus, e dons que têm sido negligenciados por nós. Essa semana eu fiquei muito feliz. Uma irmã me ligou e disse: olha, eu resolvi discipular a moça que faz faxina na minha casa. Mande o material para mim. E depois ela me manda uma outra mensagem e disse: olha, minha mãe também aceitou fazer o discipulado comigo. Aleluia! E muitas vezes nós nos sentimos despreparados, muitas vezes nós nos sentimos sem forças para fazer aquilo, e na hora que a gente põe o pé na estrada, na hora que a gente põe o pé na beira da água, a água se abre, o rio se abre e a gente passa pé enxuto. Se disponha para Deus. Quanto o Senhor já lhe deu, quanto o Senhor tem dado a você, quanto o Senhor tem dado de esclarecimento, quanta luz do entendimento celestial tem sido liberada na sua direção, mas eu não posso, eu não quero, eu não tenho tempo. São tantas as desculpas, e o Senhor está requerendo de nós hoje que nós coloquemos a mão no arado de Deus. Apesar de sofrido, Abraão creu que Deus jamais entraria em conflito com suas próprias promessas. E há uma promessa do Senhor, que foi citada aqui pelo autor de Hebreus, em Gênesis 21:12, o Senhor disse: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Se o Senhor estava requerendo de Abraão que levasse Isaque para o altar do sacrifício, como é que a descendência de Abraão seria suscitada através de Isaque? Mas para isso ele precisava crer. Ele não deixou que a emoção tomasse conta da situação. É tanto que ele nem contou a Sara. Que eu acho que se ele tivesse contado a Sara, ela ia dizer: você está doido? Você vai levar o menino, vai matar o menino? Que doidice é essa? Porque aquela coisa, mulher é emoção pura. E muitas vezes é preciso que venha aquela direção firme do varão da casa,
para que aquela decisão seja tomada. Amém? Amém. A terceira instrução trazida para nós, através do texto, é que na hora da prova, precisamos aprender a depender unicamente da provisão de Deus. O texto vai de 6 a 14. Escuta só o que diz aqui. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Aleluia. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, essa instrução nos ensina que as grandes provas de Deus são requeridas dos servos mais maduros, não dos meninos da fé. Quanto menino na fé! Mesmo a despeito de muitos anos de evangelho, tenta-se barganhar com Deus, tenta-se fazer sacrifícios de tolos, tenta-se fazer campanha disso, campanha daquilo. Eu vou fazer uma campanha para conseguir uma bênção. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante: o Senhor não é revista da Avon para vender campanha, para vender bênção na campanha. A prova disso é a resposta dada a Isaque no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o sacrifício. E uma coisa que me chama a atenção no texto é a postura do próprio Isaque. Ele foi como um novilho mudo para o matadouro. Por isso que Isaque é um tipo de Cristo. Ele não reclamou. Isaque não conhecia os muitos sacrifícios já oferecidos pelo seu pai. Ele não sabia aquilo que estava se preparando, mas ele não faz. A Bíblia não diz. Se ela não diz, é porque não teve nenhuma reclamação da parte daquele que era a oferta viva. Então, meus amados, o próprio Deus se revelou ali como Jeová Jireh, o Deus que provê. E descobrimos aqui que quando abrimos mão para Deus daquilo que nos é caro, Ele nos restitui. Amém? Amém. O Senhor não confisca a bênção, mas nos prova para saber se estamos prontos para recebê-la. E às vezes aguarda por algum tempo para devolvê-la no tempo da maturidade. Muitas vezes nós ansiamos por determinadas coisas que não estamos preparados para receber. Ele diz em Mateus: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o Senhor aqui, Ele não está falando, como eu disse no início, em sermos desleixados com as nossas famílias, mas de priorizá-lo acima de tudo. É fácil? Não. Todos nós, a começar do pastor Malta, de mim e de cada um de vocês, estamos num processo de aprendizagem. Crente maduro, Deus escolhe. E nós estamos sendo trabalhados por Deus. Nenhum de nós está pronto.
Senhor está preparando a cada um de nós para aquilo que Ele deseja que sejamos. Amém? A quarta instrução que aprendemos com o velho Abraão está dos versículos 15 ao 18. Espere confiantemente e com uma expectativa positiva aquilo que Deus tem reservado para você. 15 a 18, os versículos 15 a 18 dizem o seguinte: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. A entrega do ídolo de Abraão no altar do sacrifício resultou em grandes bênçãos para ele. Primeira bênção, ele recebeu nova aprovação da parte de Deus. Segunda bênção, ele recebeu de volta um novo filho. Espiritualmente, Isaac foi sacrificado e o Senhor o ressuscitou. Isaac passou a ser um sacrifício vivo, bem como um memorial da entrega absoluta de seu pai ao Senhor. Terceira bênção, ele recebeu novas garantias. As promessas feitas por Deus no passado ganharam novo significado para o velho patriarca. E a quarta bênção, ele saiu daquela prova com um amor mais profundo pelo Senhor, além de uma intimidade mais estreita com Ele. Charles Spurgeon, pregador do passado, ele costumava dizer o seguinte: as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. E o velho patriarca Abraão, ele ratifica essa verdade. Eu queria deixar pelo menos 5 lições que eu aprendo com o velho Abraão e queria compartilhar com vocês. Primeira, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Amém? Segundo lugar, Deus nos confronta hoje em relação aos nossos próprios ídolos, por mais escondidos e disfarçados que estejam. Terceiro lugar, eles têm nome e precisam ser confessados. Quarto lugar, quando Deus requer de nós aquilo que nos é caro, devemos olhar firmemente para as suas promessas e não tentar encontrar explicações. Fé não se explica, fé se experimenta. Amém? E em quinto e último lugar, na hora da prova, tenhamos certeza que o Senhor proverá. Por isso, dependamos dessa provisão. Amém? Glória a Deus.